ó, Planet Forneria, a melhor experiência gastronômica para você que é da Barra, Recreio ou Jacarepaguá. E para você que acompanha Só Resenha, uma condição especial. Com o cupom Só Resenha 10, você tem 10% de desconto em todos os produtos da Planet Forneria. A melhor pizza da Barra, Recreio e Jacarepaguá. Felipe Luiz, o que você acha dele? Muito bom. Muito Gosto bom? muito. Gosto muito. Um cara muito sensato, com posições muito definidas e equilibradas. E eu acho que isso ainda não advém da carreira de treinador, que ele está há muito pouco tempo nisso, mas ele está extraindo com muita propriedade o que ele aprendeu com outros treinadores, né? Com o Simeone, por exemplo, que ele trabalhou muitos anos no Atlético de Madrid, e eu, agora não, mas em outras oportunidades, eu vi o Atlético de Madrid jogando muito bem, e o Felipe Luiz jogando naquele time. Eu acho que ele tem muito para crescer, é uma expectativa muito positiva e muito otimista que eu tenho a respeito da carreira do Felipe. Efeito bom. Assim, ele, apesar de ser. Como ele é jovem, ele certamente ainda. Deve faltar alguma certa maldade para ele, né? Para ele tomar algumas decisões, enfim. Ele é Sim. jovem, isso. Ele precisa criar uma casca. Mas, pelo tempo que ele tem ali, com o elenco que ele tem, ele vem demonstrando uma certa maturidade, vem fazendo. Isso. O senhor, como treinador, ainda em cima do Felipe Luiz Flamengo, o senhor falou do Pedro agora. E eu, no começo do programa, falei fora do ar. E o senhor sempre educou muito as suas entrevistas sempre educavam, que a gente trazia coisa até pro lado pessoal, pra vida, o exemplo que o senhor dava de futebol. O senhor deve ter lidado com situações como foi a do Pedro, que segundo o Felipe Luiz, pô, não queria treinar, e, pô, ficou de migué, pirraça, etc, deboche e tal. O senhor achou Ele fez certo ali em, de repente, expor para dar um choque no Pedro, para o Pedro voltar? Ou, de repente, podia conversar mais internamente, não precisava expor ali em público? Estou perguntando para um grande líder, para um grande treinador, campeão do mundo, como é o senhor. Como é que o senhor... Você poderia optar pelas duas possibilidades e ser bem sucedido nas duas. Ele podia ter sido mais discreto, não ia mudar muito, dependendo do que ele tivesse conversado com o Pedro internamente, em particular. Mas eu, vendo depois, eu acho que aquilo acabou tendo uma repercussão positiva, porque também os resultados foram positivos. A gente sabe que a gente depende, no futebol a gente depende disso. A bola tem que entrar, né? Entende? Então, como o Flamengo continuou jogando bem, e o Pedro entrou, fez gol, e o Pedro também fez a meia-culpa, né? E se adaptou às condições impostas pelo Felipe. Eu acho que isso tudo concorreu para que a coisa tivesse esse encadeamento que está tendo agora. Ele em forma e recuperado, ele é o 9 da seleção brasileira? Eu acho. Eu acho. Eu gosto muito. Eu, até pouco tempo, quando ele... Porque eu peguei o Pedro no Fluminense, mas ele não jogou comigo. Ele estava machucado. Ah, verdade. E eu fiquei tão pouco tempo que ele não se recuperou a tempo de jogar comigo. Entendeu? Foi uma pena, foi uma lástima. Porque desde aquela época eu já vinha acompanhando o Pedro. Até num jogo que eu acho que foi o Fluminense mesmo, no Campo do América, em Belo Horizonte, em que ele se machucou. E aí ficou um tempo para se recuperar. E foi a época que eu cheguei, ele ainda estava em recuperação. Foi 2016? Por aí, 17. Não, acho que foi um pouco mais para lá. Porque eu trabalhei no Fluminense em 2019. E eu cheguei, ele ainda estava em recuperação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu naquela época, quando eu vi o Pedro, eu me lembrava do Roberto Dinamite. Pelo estilão, sim. a postura, fazer um bom pivô, o tamanho, as finalizações. Se bem que eu acho que o Pedro ainda é um pouco mais refinado tecnicamente. Esse elástico foi sensacional.
Isso não sai da minha cabeça. E outros lances, outros gols que ele fez, e assim, o Pedro usa muito bem a perna esquerda. Muito bem. E ele deve estar fazendo, e eu acho que esse é o caminho, se dedicar muito no treinamento para melhorar cada vez mais a qualidade de finalização dele. Porque ele tem Ele tem um repertório muito bom. muita criatividade. Ele é muito habilidoso. Ele no auge é impressionante. Muito inteligente. Cara. Ele é para dominar, para fazer gol, para fazer tabela. Impressionante. E o Roberto era assim, né? Aquele golaço do Roberto contra o Botafogo, eu estava no Maracanã. Ah, é? Eu trabalhava no Bom Sucesso e nós fizemos a preliminar Botafogo e Bom Sucesso. Depois eu subi para assistir o jogo. E aí eu fiquei assim, pertinho de onde o Roberto fez aquele gol que ele dá o lençol no Osmar e finaliza, né? Que é laureado como se fosse o maior gol da carreira. Durante muito tempo foi eleito o gol mais bonito da carreira do Roberto, né? Então eu sempre vi uma semelhança de estilo, né? Até pela posição do Roberto e do Pedro. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó. É só clicar.